Podcast Arte e Notícia, com Fredo Júnior. Gente de longe, gente de perto, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui indo, né? Pois é, na verdade está todo mundo mais ou menos assim. O importante é que nós estamos juntos em mais um episódio do Arte e Notícia aqui, diretamente dos Estúdios Pinheiros, hoje recebendo um querido amigo que há um certo tempo já não o via, e foi parceiro, fomos parceiros no rádio há alguns anos, quase 7, 8 anos, e hoje me dá o prazer da presença aqui. Professor Luiz Carlos Scabora Júnior, educador físico, enfim, o rapaz é uma sumidade no assunto aí, relativo ao corpo, aos exercícios físicos, e também a dor, que é o assunto de hoje, principal aqui, né, nessa nossa conversa. Bem-vindo, muito obrigado. Pois é, hoje vamos falar sobre dor. Eu que agradeço, uma alegria muito grande estar aqui. Primeiro porque gosto muito de você e também porque é a primeira vez que eu participo de um podcast, olha só. Ó, que legal, hein? Então tá estreando. É a minha estreia, é isso aí. Estreando em grande estilo. Pois é, aqui no Arte e Notícia. A gente volta já já e você fique aí. Tem muita coisa bacana. Hoje, falando com o professor Luiz Carlos Scabora Júnior, professor Luizinho, querido do coração. A gente volta já. Voltamos aqui no Arte e Notícia, nosso 10º episódio, hoje recebendo o professor Luiz Carlos Scabora Júnior, professor Luizinho. Vamos falar sobre educação física como um todo, mas sobretudo dor, hein? Ó, eu se fosse você ficaria ligado. Eu e uma par de gente aí que sofre com dores, né? Sempre em nome do nosso querido, né, Escritório Ortiz, Contabilidade e Condomínio. Abração querido para o Murilo Ortiz e toda a sua equipe. Site Independente, e também meu querido Djalma, Mecânica Multimarcas, era ouvinte, também assistia, né, os programas e agora está conosco aqui como nosso parceiro. Muito obrigado, Djalma. E, claro, os Estúdios Pinheiros, onde nós fazemos a nossa produção. Sem mais delongas. Eu esqueci de uma coisa aqui. Você pode sugerir pautas, pode fazer suas perguntas, pode fazer suas críticas e entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp. Está aparecendo aqui embaixo, ó. Vai aparecer embaixo, olha aí. 19 989 07 12 52. Esse é o Zap do Arte Notícia. Bacharel em Educação Física, pós-graduado em Fisiologia do Exercício. Me contou agora que está fazendo também uma outra graduação em Nutrição. É isso? Exatamente, 3º trimestre aí da Faculdade de Nutrição, né, para poder agregar na minha profissão, né, tem tudo a ver o exercício físico com uma nutrição adequada, uma alimentação saudável, né? Então, esse novo desafio aí, 1º ano da Faculdade de Nutrição. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. E preciso fazer aqui uma observação também, né? Filho do Luiz, da Rosa, neto da Rosinha. Exatamente. Você vai mostrar para ela depois lá o programa. Claro, com certeza. Né? E irmão da Amanda Carolina Scabora. Amanda. Continua lá em Portugal? Está em Portugal, vive lá desde 2018, né? Meu sobrinho nasceu lá. Um português. Um português, exatamente. Muito bem. Professor, me diga uma coisa. Quando a gente fala em condicionamento físico, logo vem a imagem de uma pessoa com um tanquinho definido, né? Um bíceps definido, enfim, alguma coisa assim. Isso é um fato? Esse é o estereótipo ideal ou isso é um mito? Não, isso é um mito, né? Obviamente que muitas pessoas fazem exercícios com esse objetivo e não tem nada de errado, né? Mas no passado isso acabava sendo um problema porque isso afastava as pessoas que tinham outros objetivos, né?
Mas felizmente, nos últimos anos, a gente vê até pela grande mídia mesmo, essa mudança, né, de abordagem sobre o exercício por conta da importância da atividade física na melhora da saúde, né, e o condicionamento físico, a importância dele na longevidade e por uma qualidade de vida que falta hoje em dia por conta do estilo de vida, né, que a gente tem levado, né, nessa modernidade. Essa questão do estilo de vida e dessa busca por qualidade de vida, obviamente está relacionado ao estilo de vida que a gente leva, né? Cada um com a sua correria, os seus compromissos, enfim. E aquela máxima que as pessoas dizem, mas eu não tenho tempo. Eu sou uma delas. Eu não tenho tempo. Eu sei que é um erro, eu sei que é uma afirmação, ou é uma autoafirmação para a gente tentar ficar, assim, digamos assim, confortável, né? Com consciência tranquila, exatamente, né? O que não é, o que não corresponde à verdade. Mas no todo, há também essa questão do tempo, né? Como conciliar uma atividade física mínima para se buscar uma qualidade de vida com a vida corrida que todos nós levamos? Com certeza. Hoje em dia, o mundo está frenético, né? Eu até tenho uma aluna que ela é psicóloga e ela estava explicando que hoje em dia as crianças sofrem muito com ansiedade. Eu nem sabia dessa palavra ansiedade quando eu era criança e adolescente, né? Porque hoje as crianças elas têm uma rotina que muitas vezes nem o adulto tinha antigamente, né? Hoje todo mundo tem uma vida frenética, cheia de compromisso, falta tempo, né? E só que também existem pesquisas, né? E estatísticas. Então, por exemplo, o brasileiro hoje, ele gasta, isso é uma pesquisa confiável, né? De 3 a 4 horas por dia em redes sociais, usando o celular, Sim. Né? E o que a gente pede de exercício físico é 30 minutos diários, né? E quando a gente fala de 30 minutos diários, nós estamos falando de 2% só do dia. Então, será que não dá para encaixar um horáriozinho ali? Porque, na verdade, o grande problema é a pessoa criar o hábito, né? Então, quebrar essa barreira inicial. Porque uma vez que a pessoa ela tem resiliência para passar por esse primeiro momento, que é o mais difícil, ela vai colher ali os benefícios do exercício e ela fala assim, opa, eu não quero mais perder isso aqui. Então, veja, eu trabalho como personal trainer e a maior parte das pessoas que treinam comigo, elas treinam por qualidade de vida e saúde. E a maior parte dos meus alunos estão comigo há mais de 10 anos. E aí vamos falar assim de pessoas assim, professores, empresários, pessoas que têm filhos. Então, a vida também não é fácil. Mesmo assim, as pessoas, lógico, uma vez ou outra acaba falhando por causa de um compromisso ou outro, mas as pessoas conseguiram se manter em atividade aí por muito tempo. Então, como eu disse, uma vez que a pessoa ela começa a perceber os benefícios do exercício, ela fala, poxa vida, eu não vou perder isso aqui. E aí, então, você consegue achar ali 30 minutos, algumas pessoas até 1 hora por dia, mas 30 minutos. Se a pessoa fizer 30 minutos de exercícios bem feitos todos os dias, ela já vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. A pessoa consegue, de cara, já enquadrar e já meter 30 minutos por dia para quem não está fazendo nada, por exemplo? É muito difícil, né? Ele tem que chegar nesses 30 minutos, ele começa de forma gradativa também. Veja bem, é que o ideal é que a pessoa faça o exercício com a orientação, né? Então, com a orientação, você vai perceber que dentro desses 30 minutos, você vai ter muitos exercícios que são bem tranquilos de realizar. Então, não vai ser problema para a pessoa realizar em 30 minutos, porque quando a gente fala de 30 minutos, você não vai ficar todo esse tempo em atividade moderada, intensa. Você vai ter exercícios de flexibilidade, né? Até para prevenir dor. A gente vai estar falando sobre isso, né? A flexibilidade é muito importante, são exercícios bem mais tranquilos, né? A gente começa com um trabalho de fortalecimento usando elásticos, usando às vezes até implementos de casa. Eu atendo algumas senhoras de mais de 80 anos em casa com poucos materiais e elas conseguem fazer numa boa, né? Então, a atividade ela tem que ser direcionada, né? Então, a pessoa consegue sim já fazer 30 minutos porque o exercício é bem adequado para ela. Né? Então, isso não é problema, não. Por isso que é sempre importante a pessoa fazer com orientação profissional, né? Você acha que aquelas pessoas
Eu gosto muito de usar casos pessoais, exemplos pessoais. Alguém foi acostumado até os 18, 19 anos com uma vida jogando basquete, sendo meio fundista, 1.500 metros, 800 metros, de repente você para. É comum, depois dessa parada brusca, depois você tenta manter o futebolzinho ali no final 2 vezes por semana, depois não é mais 2 vezes, aí é 1 vez por semana, o futsal, aí você torce o tornozelo e fala assim, não vou voltar mais, tal, e aí você acaba abandonando. É comum quem tem ou teve uma vida atlética, ele ganhar um sobrepeso depois de um tempo, sem qualquer atividade, quando para abruptamente? É comum porque quando a pessoa está fazendo uma atividade, principalmente atividade de alta intensidade, né? Você falou aí meio fundo, são provas duríssimas, né? 800 metros, 1.500 metros. Eu corro, eu sou fundista, na verdade, né? Mas a gente faz tiros de 800 metros, 1.500 metros, eu sei o quanto é difícil. Então, é muito puxado. E isso demanda um aporte calórico. Você precisa se alimentar bem. Isso. E o que acontece? Seu corpo, ele se adapta com aquilo. Uma vez que você para a atividade, dificilmente vai falar assim, agora eu vou comer menos, porque seu corpo está acostumado com aquilo. A gente tende a manter no que está acostumado. É difícil você quebrar essa mudança, né? Então acaba acontecendo muito. A gente vê muito isso com ex-jogadores de futebol, né? Jogadores de alto nível, quando você vê o cara hoje, o cara bem acima do peso, porque ele era acostumado a se alimentar muito bem, comer bastante, e mesmo quando ele saía da dieta, estava tudo bem, porque o gasto calórico dele era elevado. E aí, para reajustar isso, leva um tempo, e precisa também da ajuda profissional, né? Então é comum, sim. Você comunga da ideia de que a vida é uma fábrica de monstros? Sim. Para a gente quebrar o gelo aqui um pouquinho. Sim. Porque é o seguinte, né? Assim, quando a gente culpa o tempo, ou a falta dele, há uma certa razão, há um fundo de razão nisso. Com certeza. Porém, eu me lembro, eu ainda trabalhava no banco, isso foi em 93, 94, e fazia faculdade. E no banco você tinha 2 opções. A gente entrava às 11, um pouquinho antes das 11, né? 15 para as 11 e saía 5h10, mais ou menos. Aí você tinha 2 opções. Você ia para casa, ou para tomar banho, ou para comer. Para pegar um ônibus para ir para a faculdade, fazer São Carlos. Para quem não conhece, que é de fora, nós estamos falando de uma cidade de 80 e poucos quilômetros. Tá? 1 hora, 2 horas e de volta. Então você tinha que escolher, ou você tomava banho ou você comia. Então normalmente você tomava banho, no meu caso, e comia a hora que voltava. Chegava aqui meia-noite, você ia comer e dormir. Isso colabora também para ganho de peso, para perda de massa, enfim, para esse processo de desintegração atlética? Sim, colabora porque assim, muitas pessoas acreditam que comer à noite engorda mais. Isso não é verdade, tá? Isso já caiu por terra. Na verdade, o que importa é a quantidade de calorias que você ingeriu ao longo do dia, né? Então, se naquele dia você ingeriu mais do que você gastou, independente se você comeu mais de manhã, de tarde ou de noite, se você ingeriu mais do que gastou, você vai ganhar peso. Se você ingeriu menos, você vai perder peso, independente se você comeu de manhã, de tarde, de noite. Agora, nesse caso que você citou, nesse exemplo, o que acaba contribuindo para o ganho de peso? Você ficou muito tempo sem comer. E aí, na hora que você vai comer, você fala, poxa vida, eu tô com uma baita fome, aí você acaba comendo mais do que deveria. E aí, me permita, some-se a esse fato a falta de uma atividade física. Que eu disse, você vai parando, então você vive a rotina do trabalho, estudo, faculdade, e aí você acaba deixando tudo. Então é muito comum. Eu estou usando esse exemplo aqui, as pessoas que me conhecem sabem disso. É bom a gente dizer o que a gente sofre mesmo na pele, para que as pessoas se identifiquem. Exatamente, casos reais, né? Não é? Casos você reais. Falando aqui, Paulo, legal. Eu quero daqui 6 meses com a minha perder os quilos que eu readquiri do ano passado para cá. Eu estava caminhando bem, estava indo bem, sabe? E aí não é uma questão de estética. Por favor.
É também, até é, mas não é o percentual maior. Não é o que manda. Manda é qualidade de vida. É você respirar melhor, é você viver melhor, você não ter dores. Não é? Então, o condicionamento físico, por que eu estou fazendo essa pauta com o professor Luizinho? Justamente por isso, para a gente tocar em assuntos que são. Eu tenho a impressão que ninguém toca naquilo que é principal. A gente fala de vícios, né? Eu sou um cara que adora doce e refrigerante, ainda não consegui cortar isso. A gente fala de bebida, fala de droga, fala disso, aquilo, outro, mas a gente não fala da maior droga que nós temos, é liberada e ninguém tem um mínimo de controle. Qual que é a maior droga que nós temos hoje? O açúcar. Sim, sim. O açúcar, ele é extremamente inflamatório. E ele é inflamatório. Nós vamos chegar na questão das dores, também tem a ver, né? Sim, com certeza. E a gordura corporal, ela é inflamatória. Então, às vezes, a pessoa fala assim, mas eu estou acima do peso, mas eu me sinto bem. Ninguém aqui, como profissional de educação física, está julgando a questão da aparência. E, às vezes, eu me chateio um pouco, porque, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, você trabalha em academia, você deve julgar o meu corpo. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O mais importante é a gente pensar na saúde, porque, assim, antigamente, quando a gente pensava na gordura, era só o tecido adiposo. Hoje em dia, com as pesquisas, a gente já sabe que não é só o tecido adiposo. Hoje, o tecido adiposo ele é considerado uma glândula. Por quê? Porque ele secreta substâncias. E a grande maioria, não todas, mas a grande maioria das substâncias que o tecido adiposo ele secreta são substâncias inflamatórias. Exatamente. E, por outro lado, o músculo também descobriu-se que ele libera substâncias anti-inflamatórias. Então veja a importância da musculação, que antigamente as pessoas acreditavam que a musculação servia para quê? Para ficar igual o Sylvester Stallone. E não é. Hoje a musculação ela é praticamente um remédio. Exatamente. E um remédio por conta da quantidade de doenças que ela evita. Além das dores, diabetes, hipertensão. Então veja bem, o diabetes, qual que é a dificuldade do diabético, do corpo dele? É fazer com que a célula absorva, né, a glicose. E quando você faz musculação, é basicamente glicose que você está utilizando. Então veja só a importância da musculação para um diabético. Né? Ou existem estudos mostrando o quanto a musculação e até o exercício aeróbio, até mais o aeróbio a curto prazo, no controle da pressão arterial, né? Então, assim, no controle do perfil lipídico, né, colesterol, triglicérides. Então, o exercício ele é a melhor ferramenta para a gente ter uma qualidade de vida e evitar problemas aí no futuro, né? Você pode estar se perguntando, mas peraí, o professor, ele é professor de educação física ou ele é médico? É aí que reside o segredo dessa história. A gente poderia, e vai trazer evidentemente aqui algum colega profissional, algum amigo para estar conversando, algum médico para falar sobre vários assuntos, mas o médico trabalha também com o medicamentoso. O que nós estamos falando aqui é de algo que é natural, que é do próprio corpo. Exatamente. E a gente não tem ideia do tamanho e da força do remédio que a gente tem dentro da gente. Exatamente. Não é isso? E isso é uma coisa que para a gente que é profissional de educação física é difícil de entender. O quanto as pessoas parecem que não enxergam isso, né? Porque assim, você consegue evitar muitos problemas fazendo o exercício. Então assim, por exemplo, a pessoa ela vai na academia porque ela está com uma dor no joelho. Daqui a pouco nós vamos estar falando mais sobre isso, né? A pessoa vai porque ela está com dor no joelho. Então assim, ela faz o exercício, ela melhora a dor no joelho dela. Quais são os efeitos colaterais desse exercício? Mais benefícios, né? Então, além dela resolver o problema do joelho, ela vai ainda controlar a pressão arterial dela, controlar a glicemia, né? Ganhar massa muscular, reduzir gordura. Então, os colaterais, digamos assim, do exercício são mais benefícios. Enquanto que quando a pessoa ela depende de um remédio para diminuir uma dor, por exemplo, o remédio ele até tira a dor, só que e a quantidade de colaterais que o remédio traz, né? Então, a pessoa ela consegue evitar muitos problemas simplesmente fazendo o exercício físico bem orientado, né? Você falou da musculatura e é interessante, porque com o passar do tempo, casos de quem praticava esporte e casos de pessoas que nunca fizeram esporte e dá aquela sensação que estão encurtando, né?
a perda da massa muscular é um dos grandes problemas também para quem apresenta quadros que exijam um tratamento específico, enfim, uma melhora de qualidade de vida, é evidente. Alguém pode estar pensando, mas puxa, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer halterofilismo? Eu tenho que fazer peso? O que eu tenho que fazer? Quais exercícios, por exemplo, alguém que está nos ouvindo agora aí, de uma maneira muito simples, poderia começar a estar desenvolvendo para ganhar músculo no braço, nas pernas, enfim, onde ele acha que tem que ser feito. No caso de uma lesão no braço, por exemplo. Sim. Como é que a pessoa trata isso? Primeiro, antes de eu falar sobre isso, só abrir um parênteses sobre o que você comentou da perda de massa muscular, né? Um adulto, a partir da 5ª década de vida, tá? A partir dos 50 anos, um adulto que não faz musculação, nenhum tipo de fortalecimento muscular, ele tende a perder por ano de 400 a 500 gramas de massa muscular. Isso é muita coisa, porque ganhar meio quilo de músculo dá um trabalho danado. É verdade. Dá um trabalho danado. Então, basicamente, é fazer o fortalecimento. Então, assim, não tem como eu estar mostrando os exercícios aqui, mas assim, ou a pessoa, ela vai até uma academia de musculação, e aí ela vai ser orientada pelo profissional, ou muitas pessoas preferem treinar na própria casa, né? Eu atendo nos dois ambientes, né? Então, eu sei que muita gente prefere em casa, porque, eu tô aqui mesmo, eu não gosto muito de ir na academia, e tem gente que gosta de ir na academia por conta do social também, além de fazer o exercício, vê gente, conversa, bom dia, boa tarde, conversa ali, faz um amigo novo, né? Mas, então, se a pessoa ela não quer ir para academia, contratar um profissional para ir até a casa dela e fazer os exercícios de fortalecimento, porque assim, quando a gente fala de fortalecimento muscular para qualidade de vida, não necessariamente você precisa estar dentro da sala de musculação. Tem muitos exercícios que você consegue fazer com o peso corporal, com materiais que você tem em casa. O professor vai levar um elástico, vai levar aí uma fita, vai conseguir fazer vários exercícios na sua própria casa e você vai conseguir manter bem a sua qualidade de vida, né? É lógico, se você for na academia, você tem uma maior diversidade de exercícios, mas se você não quiser ir, o que você precisa mesmo é da orientação. Às vezes as pessoas elas se iludem. É lógico, a pessoa tem que treinar onde ela se sente melhor, mas a pessoa ela se ilude assim, aquela academia tem uns aparelhos mais legais, mas não é isso que determina. O que determina é se a pessoa é bem orientada. Isso é fundamental. Mas você não acha que a pessoa que não está no ponto ainda de contratar um profissional, de buscar uma ajuda especializada, o cara está em casa. Sim. Vamos dar um exemplo aqui que é típico. A pessoa está em casa e fala, você está ouvindo, na verdade, olha, eu preciso fazer alguma coisa. Preciso perder aquela gordurinha. Atrapalha para tudo. Para tudo. Então eu digo, o que a pessoa pode fazer para ganhar massa muscular? Uma coisa simples, uma atividade simples para isso. Olha, uma atividade simples já pode ser a própria caminhada. Quando eu me formei, vou contar uma pequena história aqui. Quando eu me formei, você se forma na faculdade com todas aquelas ideias, os artigos científicos, e é lógico, a gente se embasa cientificamente diariamente, né? Mas quando você sai da faculdade, você sai muito idealista, né? E aí as pesquisas mostram a importância do exercício de alta intensidade, porque correr é melhor do que caminhar, porque fazer isso é melhor do que aquilo, etc. Mas então, em 2016, eu fui num congresso internacional em São Paulo, e o professor mostrou um estudo que me deixou chocado. Então ele mostrou a lâmina, né, de microscópio, né, mostrando a diferença da composição da coxa de idosos, um grupo que fazia caminhada, e um grupo que não fazia caminhada. A coxa, a circunferência da coxa dos dois grupos era basicamente a mesma. Só que o grupo que fazia caminhada tinha muito mais massa muscular e muito menos gordura do que o grupo que não caminhava. Então, uma simples caminhada, né? Então, a pessoa adquiriu o hábito aí de fazer 30 minutos de caminhada diários, ela já vai ganhar bastante massa muscular nos membros inferiores. É claro que não vai resolver o problema de membros superiores nesse caso, mas veja bem, a gente tende a perder mais massa muscular em membros inferiores e nas fibras que fazem força, porque nós temos dois tipos de fibras, né? As fibras mais de resistência, então imagina um maratonista, né? Ele usa mais as fibras de resistência. E a fibra de força... Que é o seu caso, para quem não sabe, o professor Luizinho também é atleta.
é maratonista. Exatamente. E aí você pega, por exemplo, acabou de ter Olimpíadas, Paralimpíadas agora, maravilhoso. O cara que faz o levantamento de peso, esse cara ele usa fibra de força. Então, quando a gente perde massa muscular, é meio que seletivo. A gente perde mais em membro inferior e nas fibras de força. Então, veja, qual que é a dificuldade do idoso? Subir escada, levantar da cadeira, é isso aí. Então, membros inferiores... Levantar do sofá. Levantar do sofá. E não precisa ser idoso necessariamente. Exatamente. Então, assim, a Passou pessoa... dos 50 sem exercício, meu amigo. Já começa a complicar tudo. Então, assim, fazer uma caminhada já resolve. Na questão do braço, a pessoa pode pegar ali uma garrafinha de água, enche de areia, e já dá para fazer alguns exercícios, né? Se a pessoa não puder contratar um profissional, hoje você entra ali no YouTube, no Google, você acha muita tutorial, orientação, tutorial, e você consegue fazer muitos exercícios com uma garrafinha, um par de garrafinhas aí, cheio de areia, você já consegue movimentar e conseguir pelo menos a manutenção da sua massa muscular. O fato de você retardar a perda já é uma grande coisa. O sujeito está lá, vai numa loja de produtos esportivos, eu quero comprar peso, fazer uns pezinhos e tal. Não está fazendo exercício. Qual é o peso para ele começar a fazer começar a mexer no braço, começar a fazer? Posso dar uma sugestão melhor? Vitor, falando. Porque assim, nós já temos estudos mostrando que se você fizer o exercício da maneira correta, os resultados eles são iguais, você usando peso ou usando elásticos. Elástico. E você comprar os elásticos na internet, os elásticos são muito mais baratos, você guarda em qualquer lugar e leva para qualquer lugar, né? E é, assim, muito mais prático do que o peso, né? Então, você comprar um jogo de elásticos, né? Teraband, miniband, extensores, você compra no Mercado Livre e paga baratíssimo. Ele vem com várias intensidades, né? Geralmente vem num jogo de 5 elásticos, né? A pessoa tá parada, ela começa com mais leve, daqui a pouco ela fala assim, opa, já dá para aumentar para o segundo, e aí ela vai aumentando com a percepção dela. Como é feito o exercício? Só pra gente... braço, você estica o braço, perna, dá para fazer vários vários exercícios. Sim, abre, fecha, sim, com certeza. Dá para fazer muitos exercícios. E aí você aí você compra um jogo daquele. Você, nesse momento, você não pode contratar um profissional. Você entra no YouTube, coloca assim, ó, exercícios para braços com miniband. Vai aparecer uma infinidade de vídeos e você vai conseguir fazer esses exercícios usando os elásticos. Mas tem uma coisa também, quando a gente fala aqui de não posso contratar um profissional, cada um tem uma situação financeira, enfim. Lógico. Mas também não é um negócio gigantesco. As pessoas acham que é um negócio, nossa, é fora da realidade. Não é, né, professor? Não, não é fora da realidade e existem várias maneiras de você trabalhar com o personal trainer. Por exemplo, é lógico, fica muito mais caro se a pessoa, eu quero treinar com o personal 4 vezes na semana presencial. Mas existem planos que é assim, o professor pode vir uma vez na semana. Aí ele acompanha naquele dia e orienta o restante da semana para você fazer por conta. Existe até o plano que eu já trabalhei muito assim com alunos, uma vez por mês. Vai começar o treino novo daquele mês, eu vou lá, faço uma aula presencial, explico tudo, tranquilo. Tem dúvida? Chama no WhatsApp. Então, assim, existem vários planos, fica muito mais em conta dessa forma. Então, assim, é muito acessível hoje, se você trocar uma ideia com o profissional, você ter uma boa orientação e conseguir fazer o exercício de maneira adequada, né? E é um investimento na saúde. Como diz o aluno meu, caro é remédio, né? É verdade, é verdade. Bom, estamos chegando ao final do primeiro bloco aqui do nosso Arte Notícia. É isso, né, diretor? Muito bem. E a gente vai para um rápido intervalo, importante intervalo, e a gente volta aqui para a sequência desse papo bom, bacana, né? Falando sobre saúde. Vou dizer a vocês, você pode falar assim, mas o que esse cara está falando sobre exercício físico? Há tempo para tudo na vida. E às vezes a gente não pode deixar para trás e deixar passar o resto que sobra da gente. É mais ou menos isso, né? Com certeza. A gente volta já. Você tem interesse em fazer um podcast, gravar um vídeo, enfim, colocar sua ideia, ser visto, criar conteúdos? O lugar é aqui. Anote aí, o telefone está passando aí embaixo da tela. 996-97-43-35. Esse é o nosso telefone, que também é o Zap do Estúdios Pinheiros. Certamente você vai encontrar uma
forma um projeto bacana que cabe no seu bolso e você vai poder colocar o seu sonho aí para funcionar e tornar-se realidade, tá bom? Podcast Arte Notícia, o som da informação. Voltamos aqui para o Arte Notícia, hoje recebendo o professor Luiz Carlos Cabora Júnior, falando sobre exercícios físicos, falando sobre condicionamento físico, na verdade, qualidade de vida, e também, nesse assunto desse bloco, nós vamos falar sobre dor. Sempre em nome do nosso escritório Ortiz Contabilidade e Condomínio, também do site O Independente, do Djalma Mecânica Automotiva e dos estúdios Pinheiros. Onde dói mais para quem precisa de condicionamento físico? Olha, muitas pessoas me procuram por conta de dor na lombar. Para você ter uma ideia, segundo a Organização Lombar, Mundial, muita gente não sabe que a lombar é a parte de baixo das suas costas. parte de baixo das costas. Tem gente que confunde a lombar com a parte de cima, que é a cervical. Cervical. Né? Enfim, mas só para deixar claro isso. Sim, né? com certeza. Tá. Mas veja, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 85% da população mundial teve, tem ou terá dores na lombar. Rapaz. É muita gente. E falando de Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, né, cerca de 27 milhões de brasileiros sofrem com dores na lombar. Para você ter uma ideia, nos últimos anos, a segunda maior causa de afastamento do trabalho, perdendo só para o Covid. Me diga uma coisa. E esses problemas se derivam do que exatamente? Olha, a gente estava falando aqui da importância do exercício, do condicionamento físico. A falta né? da prática de esportes é O básico. sedentarismo é uma das maiores causas da dor lombar. Uma das maiores causas. Não é a maior, tá? A maior é o trauma mesmo, né? A pessoa vai pegar um peso no chão. E de uma certa forma isso também está relacionado ao exercício, né? Porque a pessoa não tem a lombar bem fortalecida, associa isso a pegar o peso de maneira inadequada, né? Porque quando a pessoa passa a fazer exercício, ela passa a ter mais consciência corporal de como fazer esse tipo de atividade. Das limitações, ela Sim. meio que cria uma regra, né? Para carregar um determinado... vou pegar uma caixa de sei lá, qualquer coisa ali e tal. Acho que a maioria das pessoas não tem esse cuidado. Né? Não tem essa consciência corporal. E aí a pessoa só vai pensar nisso quando acontece, né? Vem aquela fisgada, aquela dor intensa, né? E porque qual que é o grande problema da dor lombar? Ela é uma dor muito incapacitante, né? Esse é o problema. A pessoa trava e às vezes ela não consegue nem levantar. Então o cuidado aí para evitar a dor lombar é fundamental. Mas respondendo a sua pergunta, o sedentarismo, uma das maiores causas de dores à lombar. Você falou de trauma. E dentro dessa da dor lombar, ela tem, me corrija aí se eu estiver enganado, ela tem várias espécies de dores ali espalhadas, né? Vou falar da minha, que é uma artrosezinha doída aqui embaixo, que eu vou falar para você, rapaz, que é complicado. Mas existem outras. Basicamente, isso está associado também, no caso de uma artrose ou uma coisa semelhante, com o sobrepeso. Não necessariamente, né? Muitas Porque pessoas... tem pessoas magérrimas. Sim, sim. Com certeza, que sofre com dores lombares, Como né? é que explica isso? Por que o gordinho tem que sofrer o preconceito que o problema da dor é ele mesmo? Porque assim, o que acontece é assim, É verdade, é verdade. quando a pessoa ela ganha peso, ela acaba ganhando também ali circunferência abdominal, né? Isso. E isso muda... Eu gostei do que você falou agora. Circunferência abdominal. O que ele quis dizer é barriga, né? Enfim. Isso. Mas aí o que acontece? Uma distribuição harmoniosa
do tecido adiposo. Sim. E aí isso acaba mexendo no corpo mesmo, né? E até no centro de gravidade. Então, tudo isso acaba influenciando de maneira negativa, acaba tendo um impacto negativo sobre a lombar, né? Então, você muda o centro de gravidade quando você ganha gordura abdominal, né? Então, isso acaba sendo um dos fatores, né? Mas a pessoa, por exemplo, que é magra, ela pode ser uma pessoa que não tem fortalecimento nenhum ali naquela musculatura, porque, veja bem, a musculatura fortalecida, ela vai proteger a lombar. Mas, além disso, não é só fortalecer, é alongar, porque o músculo encurtado dói. Então, fazer o alongamento é fundamental. É a combinação do alongamento com o fortalecimento. Não basta só fazer o fortalecimento. E nesse caso, você tocou num assunto muito interessante. Porque muitas pessoas acordam de manhã, e acho que todos nós temos esse hábito. Eu tinha, depois que eu tive uma crise mais recente na lombar, eu não fiz mais. De você se alongar, né? Mas nem todos nós sabemos fazer o alongamento correto. Daí a necessidade de você procurar um profissional para saber como alongar. Não é? Com certeza. Buscar informação, seja com um profissional presencial, seja com um tutorial da internet, mas você precisa ter informação. Não fazer de qualquer maneira, não é isso? Exatamente. Porque pode até agravar mais a situação. Sim. Você precisa dos exercícios específicos para a lombar, porque se você fizer o exercício como você bem colocou, se você fizer de maneira errada, você pode piorar a situação, né? Então, assim, tem que ser um exercício específico, mas a gente estava falando da caminhada, na questão do ganho de massa muscular em membros inferiores. Sim. A caminhada, uma simples caminhada já atenua as dores lombares, tá? Isso é comprovado cientificamente também. Então, se a pessoa sofre com dores lombares, adquirir o hábito da caminhada também já vai ajudar a amenizar. Então, lembra que eu falei, a pessoa fazer o exercício, qual que é o colateral do exercício? Mais benefício. Então, a pessoa ela faz ali uma caminhada por conta da dor lombar, ela ainda vai ganhar massa muscular em membros inferiores. Então, assim, ela precisa se movimentar, mas como a gente ressaltou antes, com a orientação para fazer o exercício adequado. E você também tem muito acesso, né? Então, assim, se você pode ter um profissional, ótimo, mas se você, de novo, entra ali no YouTube, coloca assim, exercício para dor lombar, o que vai aparecer de alongamento e alongamentos até específicos dentro das categorias de dores lombares, como você comentou. Então, assim, tem gente que tem dor lombar por conta do quê? Inflamação do ciático, por exemplo, né? Então, assim, tem mulher que tem dor lombar por quê? Por conta da gravidez. Você chegou num ponto interessante, porque eu não sei se a maioria, mas algumas pessoas que têm dores crônicas na lombar, elas não podem ficar muito tempo em pé. Na verdade, para lombar, nenhuma posição é boa por muito tempo. Então, muito tempo em pé é ruim, muito tempo sentado é ruim. Pergunta para um cara que trabalha o dia inteiro sentado se não dói a lombar dele. Meu Deus do céu. Muito tempo deitado é ruim, ainda mais se estiver deitado de maneira inadequada. Então, muito tempo na mesma posição não é bom para a lombar, independente de qual seja essa posição. O ideal é que você tenha ali uma mudança de tempos em tempos, né? Então, se a pessoa trabalha muito tempo sentada, é bom ali de tempos em tempos ela levantar uns 15 minutos, né? Se a pessoa fica muito em pé, é bom ela ir sentar um pouquinho, porque não é legal ficar muito tempo na mesma posição. No caso da manhã, para quem está assistindo a gente aí, eu falo assim, pô, mas eu não sei, eu tenho uma dorzinha ali, o que eu posso fazer para me alongar pela manhã, por exemplo? Qual que é o exercício simples que a pessoa pode fazer em casa, para além de caminhar, claro, evidente, mas sabe, para dar aquela esticada no músculo, tal, dar uma alongadinha, que beleza, o osso está ali se movimentando, tal. O que seria legal? Olha, eu recomendo que a pessoa não alongue na cama, tá? Primeira coisa. Alongar na cama não vale. Vai pro chão. Mas tem gente que alonga na cama, né? Num tapete, obviamente, né? Ou se você tiver um colchonete, melhor ainda. Deita, barriga para cima, tá? Abraça uma perna. Puxa uma perna. 15 a 30 segundos, troca, puxa a outra perna. 15 a 30 segundos. Aí abraça as duas juntas. 15 a 30 segundos. Esse exercício, ele já vai direto ali o alongamento da lombar. Outro exercício, senta na cadeira, e aí você vai sentado e abraça as duas pernas lá embaixo.
Você vai encostar o peito na coxa, abraça as duas pernas. Esse é um exercício que faz maravilhas. Eu tenho uma aluna de mais de 80 anos, ela veio comigo aí, veio para mim com problemas de dores lombares, já está bem melhor. Ela fala, nossa, sempre que eu tenho, eu sento na cadeira, abraço as duas pernas e é uma maravilha. Senta numa cadeira comum. Cadeira comum. Então, assim, existem exercícios bem simples. Sentado no chão. Sabe aquele sentar e alcançar? Você estende as pernas lá na frente sentado, você tenta encostar na ponta do pé. Ah, mas eu não consigo chegar lá. Mas não tem problema. Você vai até o máximo que você conseguir. Porque esse ele é ele é um alongamento para lombar e também alongamento de posterior de coxa, né? Quando você tenta fazer isso, você sente bem atrás da coxa. Sim. E o encurtamento de posterior de coxa é uma das causas de dor lombar. Tá de brincadeira. Porque é a cadeia posterior, né? Então você pega ali lombar, glúteo, posterior de coxa. Então se você tem toda essa cadeia enfraquecida e encurtada, você vai sentir dor. E é legal você estar falando sobre isso, porque você tem uma série de exercícios em vídeo, uma metodologia que eu já conheço, né? E disponível. Falando nisso, aproveitando o ensejo e a deixa da metodologia, alguém está assistindo a gente e falou assim, mas peraí, eu quero conversar mais com esse rapaz. Sim. Quero saber como é que esse rapaz não é Jesus, mas ele vai me curar dessa dor, não é? Como é que a pessoa pode te encontrar aí? Olha, eu vou começar falando pelo Instagram, porque no meu Instagram tem uma série de exercícios para dores lombares. Então você que sofre aí com dor lombar, pode me seguir lá, @ Scabora Assessoria. Devagarinho. Scabora, só letra. Isso, SCABORA, Assessoria. ASSESSORIA. Exatamente. Então lá tem uma série de exercícios e aí vocês vão perceber lá que exercícios focados, né? De graça. De graça. Então dicas, então assim, ó, para dor lombar durante a gravidez, dor lombar por conta de hérnia de disco, dor lombar porque... Que é a tal da artrose. Exatamente, a pessoa que tem a inflamação do nervo ciático. Então, pode procurar lá que tem uma série de exercícios. Quiser tirar alguma dúvida, fica à vontade, tá? Também deixo o meu e-mail, né, Luiz, com Z, né, _Scabora, @hotmail.com, né? E também meu WhatsApp, quem quiser mandar o WhatsApp, bem tranquilo, troco ideia, dou as dicas, tá? 98196-5045. Repete aí. 98196-5045. Ó, eu acho assim, né? Acho assim, não. A dor é uma coisa que faz parte da vida de todo mundo, né? Seja ela física, seja ela emocional, né? E o quanto a gente puder fazer para tirá-la ou diminuí-la, melhor, né? A gente falou sobre a lombar, que acho que é o mais crônico. Existe uma estatística, e eu sei que deve ter, você talvez tenha os números, os brasileiros sofrem mais com a lombar? Nós somos o povo que sofre mais ou... Não, isso é mundial. Isso é mundial. Não tem diferença entre países, não. Não. Mas na distribuição da dor, na espécie de dor, né? Então, a lombar vence. Não, com certeza. Com certeza. E depois vem o quê? Onde dói mais também? Olha, muitas pessoas procuram o exercício por conta de dores no joelho. Dores no joelho. Então, e aí mais uma vez, né, o exercício é fundamental. Dor no joelho? Um dos grandes problemas, a não ser que a pessoa se lesione jogando futebol, ou a pessoa caia e aconteça alguma coisa, mas se a pessoa não tiver nenhum acidente, digamos assim, o grande problema é a falta de fortalecimento muscular, né? Porque assim, mesmo uma caminhada, ela tem os benefícios, mas ela também tem impacto, né? Então, quando você não tem a musculatura bem fortalecida, todo o impacto ele vai nas articulações. Então, assim, ó, tornozelo, joelho, quadril, lombar, né? Então, você fazer o fortalecimento, a musculatura fortalecida, ela vai proteger a articulação. Agora eu te faço uma pergunta. O sujeito que tem, uma pessoa, seja lá jovem, adulto, que tem problema no joelho, que já tem o desgaste jovem nem tanto, né? Mas uma pessoa de idade, que vai caminhar, mas que tem essa dor, que tem... Se você caminhar também força, né? Um pouco. Sim, com Como é certeza. que ela pode dosar? O caminhar para o fortalecimento e não prejudicar mais essa dor no joelho. Se ela estiver caminhando com dor,
O ideal é que naquele momento ela pare a caminhada e faça um tratamento, né, com um fisioterapeuta, com um profissional de educação física, para que ela consiga afastar essa dor. Porque daí, como o exercício aeróbio é importante, a caminhada é importante, aí esse exercício ele vai ser substituído por um exercício sem impacto, como por exemplo a bicicleta, né? A bicicleta é altamente recomendada para pessoas que têm problema no joelho, né? Não só pode porque... fazer em casa, né? Pode fazer em casa, exatamente. Porque você faz ali o movimento de pedalar, né? Você não tem impacto, mas você tem a movimentação do joelho. Quando você tem essa movimentação, a gente tem a liberação de uma substância que se chama líquido sinovial. O líquido sinovial, o que ele é basicamente? Um lubrificante, né? Lubrifica as articulações. Como é que chama lá? E ajuda na cartilagem. Exatamente. Então, fazer a bicicleta no caso, né? E substituir até você conseguir resolver o problema da dor. Para o joelho, você recomenda também, não natação propriamente dito, mas hidroginástica é legal para isso? Sim, porque ela tem baixo impacto, né? Exatamente, você consegue fazer o fortalecimento, né? Então, quando a gente fala de musculação, o que a musculação ela é? Ela é um exercício resistido, né? Você usa uma resistência, o peso ou o elástico. Quando você faz a hidroginástica, ela também é um exercício resistido, a resistência é a água, né? Então, você também consegue ter um fortalecimento muscular e ali o impacto é praticamente nulo, né? Então, é uma ótima atividade também. Você sabe que em 92 ou 93, eu não me lembro exatamente quando, eu fui prestar um concurso para a Polícia Federal, para a agenda da Polícia Federal, e precisava você precisava nadar, né? E aí eu fui para a academia para aperfeiçoar aquilo que eu já não sabia fazer muito bem. Rapaz, eu vou te falar uma coisa, do ponto de vista de qualidade de vida, foram os melhores meses da minha vida. Eu ia cedo para a academia 2 vezes na semana, cedinho, 6 horas da manhã. Rapaz, era uma maravilha, porque você saía de lá renovado, né? Além de você se alongar. E não, naquela época eu já tinha problema no menisco por causa do futebol, mas não era tão intensa a coisa. Então eu tenho a impressão que a água ela é um aliado poderoso nessa recuperação, né? Sim, com certeza. A natação é um esporte fantástico, né? Eu trabalhei com natação muitos anos atrás, né? E é um esporte maravilhoso porque é um esporte bem global, né? Quando você está nadando, você está trabalhando praticamente o corpo todo. Né? Respiração. Exato. Bom, a natação é um exercício muito utilizado para tratamento de asma, né? Exatamente. Então, assim, é excelente. Os músculos sendo trabalhados, a parte cardiopulmonar. Então, é um exercício muito recomendado, né? É lógico, você também precisa fazer com uma boa orientação, porque é uma atividade que pode trazer, às vezes, problema no ombro, né? Mas, fazendo bem orientado, você só vai melhorar seu ombro, não vai piorar, tá? Mas sempre reforçando a importância da orientação, né? Você falou do ombro, agora me ocorre aqui fazer uma pequena provocação. O sujeito gosta de fazer atividade física. Vai fazer natação, tem problema no ombro. Puxa, eu quero fazer outra coisa. Quero fazer tênis. Mas o sujeito tem problema no braço. É indicado para ele? Claro que não, né? É uma questão de bom senso também, né, professor? É uma questão de bom senso. A pessoa ela precisa entender as limitações, né? O tênis é um esporte que tende a causar lesões, tá? Pelo amor de Deus, que ninguém fique bravo comigo. Eu sei que tem profissionais aí que trabalham com tênis, mas assim, é porque é um esporte que você não tem muito assim como prever, né? Quando você pensa, por exemplo, num ciclismo, numa caminhada, você está falando aí de um exercício cíclico, né? É o mesmo movimento. Isso. Quando a gente pensa na musculação, já é um movimento pré-determinado que você repete, é do que a gente fala, olha, 3 séries e 10 repetições. Agora, no tênis, você não sabe o que vai acontecer. Então, nessa, você acaba se machucando, né? Então, é a mesma coisa no futebol. Não estou falando mal do esporte. Por que muitos se machucam no futebol? Porque você tem deslocamento muito rápido, mudança de direção, você não sabe o que vai acontecer. Mas aonde, né? a lesão do esporte propriamente, no tênis propriamente dito, é mais lesão no braço. Lesão no braço, cotovelo, né? Cotovelo, ombro, e muitas vezes também
coluna, né? Não necessariamente lombar, mas por conta dos movimentos de giro que se faz. Sim. É lógico que você vai pegar atletas jovens que fazem aí um fortalecimento, um trabalho específico para isso. Mas o impacto, por exemplo, sobre joelho, tornozelo? Tem isso também. Mas você vai pegar uma pessoa jovem que faz um trabalho de preparação específica para o tênis, tá tudo bem. O problema é aquele cara assim, um cara já um pouco mais velho, eu vou ali jogar um tênis, sem muito... eu quero jogar um tênis no clube ali. Pode acontecer de machucar. Pode acontecer de machucar. A mesma coisa no futebol, né? Você pega o atleta de fim de semana aí no futebol, o cara vive lesionando, né? Vive com dor, operando o joelho, né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. E os esportes que não são tão conhecidos e que são praticados pela terceira idade? Por exemplo, malha, bocha, eles têm um componente de ajuda nesse condicionamento físico, ou é apenas entretenimento? É mais entretenimento. E o que não deixa de ser importante. Né? A bocha, por exemplo, quando você pega lá a bolinha, você abafa, jogar, tal. Sim, lógico. Assim, veja bem, vai ser melhor do que a pessoa que não faz nada, né? Mas quando a gente fala de uma melhora substancial, não são as atividades mais recomendadas. Mas é fundamental que a pessoa faça algo que ela goste. Porque a gente vê que eu trabalho com vários idosos, né? E não se trata só da questão física. A questão física é fundamental. A gente está falando disso até agora, né? Mas tem muita questão social, psicológica, né? Então, o idoso vai ali jogar a bocha dele, ele vai conversar, ele vai, né? Então, isso é muito importante para o idoso, né? Porque muitos idosos sofrem com a solidão, né? Na terceira idade. Então, são atividades muito válidas, mas é importante que, além dessa atividade, ele faça uma musculação, uma caminhada, ou como você citou, uma hidroginástica, né? Eu não posso mentir aqui, não, só isso basta, não basta. Agora sim, se você pegar o que não faz nada e o que faz essa atividade mais leve, esse já está na frente, com certeza, do que aquele que está no sofá, entendeu? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Nós temos academias públicas, aparelhos de ginástica em praças públicas na cidade. Sim. Isso é muito comum na cidade. Sim. Aqui nós temos também. Uhum. Esses aparelhos, eles funcionam bem para condicionamento físico? Olha, eles vão... Porque se eu lhe conheço, eu acho que você já foi estudar esses aparelhos, já utilizou esses aparelhos, já fez a sua análise sobre isso. Sim. É assim, para pessoas com baixo condicionamento ou para pessoas idosas, excelente, né? Mas para pessoas mais bem condicionadas é muito pouco, né? Então, assim, você vai pegar uma pessoa que está iniciando e já vai servir bastante, já vai ajudar bastante ela, né? Ou até um idoso e tal. Mas uma pessoa que já pretende ter uma mudança maior no físico, no condicionamento, ela pode até iniciar ali, mas ela vai precisar progredir depois, né? Mas esses aparelhos, eles são importantes sim, né? E como eu disse, muito melhor a pessoa estar ali se exercitando por meio desses aparelhos do que a pessoa não estar fazendo atividade nenhuma. Você acha que é suficiente a política Porque quando a gente fala de saúde pública, a gente pensa sempre no curativo. Né? Exatamente. Quando a gente poderia trabalhar na prevenção. Né? Você acha que a quantidade de equipamentos públicos para a prática esportiva, falando de Araras, mas de modo geral, né? Óbvio, eles atendem a população de uma maneira satisfatória? A questão de aparelho nem seria tão importante. Eu vou voltar naquela questão. O que seria interessante, e eu acho que tinha até um tempo atrás, eu não sei se vocês... Não só equipamentos, mas também espaços para isso. Espaços, né? E assim, e eu lembro de ver em alguma coisa, não lembro se era no lago ou no parque ecológico, de em alguns dias da semana, em determinados horários, você ter um professor para orientar. Sim. E isso faz toda a diferença. Isso faz mais do que o aparelho, você ter um professor, porque o professor ele vai conseguir fazer chover com pouca coisa. Entendeu. Então, isso que seria legal de se pensar, né? Investir em ter um profissional ali para você economizar no remédio, né? Porque a pessoa fazer exercício, ela vai evitar de tomar muitos remédios, né? Então, aquilo que eu falei, será que é caro o profissional?
mas vai ver quanto custa um remédio para você tomar mês, né? E, obviamente, eu acho que é uma questão de lógica, você deve defender também a ideia de descentralizar esses equipamentos, esses espaços, para que mais pessoas possam fazer, né? Democratizar totalmente. Sobretudo na periferia, né? Com certeza. Com certeza. Então, você ter programas, né, em que você consegue colocar um profissional ali, né, nessas áreas periféricas, para orientar uma atividade, meia hora. O professor vai lá segunda, quarta e sexta, meia hora. Ele vai lá e ele vai orientar. Porque daí ele faz essa orientação. Todo mundo está junto, né? Todo mundo está junto e a pessoa pode, agora que ela já sabe que ela tem orientação, num dia que o professor não vai, ela pode fazer ela também. Ah, mas é difícil fazer sozinho, mas reúne aquela turma ali, entendeu? Sim, sim. Então não se trata nem só da questão física, mas da questão social ali também, né? Que isso é muito importante, né? Falamos da lombar, falamos do joelho, falamos do braço, falamos de várias coisas. Faltou falar de mais alguma dor? Bom, as pessoas aparecem Nós muito... estamos falando das principais, né? Sim, com certeza. As pessoas aparecem muito com essas dores, né? A lombar, joelho, ombro, né? Ombro também é bem complicado porque, assim, a cirurgia de ombro ela é bem simples, mas a recuperação, ela é terrível. Então, se a pessoa conseguir, por meio do exercício, evitar... Posso contar a história de um aluno? Pode. Esse aluno meu, um desgaste no ombro. Mas ele não tinha como eu um rompimento de tendão. Não, mas estava bem ruim o ombro dele. Era recuperável ainda. E ele tem um plano de saúde muito bom. E ele foi até São Paulo, num médico especialista em ombro e cotovelo. Um médico famoso, Fernando Praz, ex-goleiro do Palmeiras, vai para as Olimpíadas de 2016 e machuca o cotovelo lá. E vai tratar com o cara. Esse médico operou o cotovelo dele. Então, assim, um cara expert no assunto, e esse aluno meu passou. E aí o médico fez toda a avaliação, ele falou assim, olha, essa cirurgia para mim é super simples, faço rapidinho, só que a sua recuperação vai ser um inferno. Então, eu sugiro que você faça o fortalecimento muscular. Só que assim, um caso desse, você não vai fazer qualquer exercício. Então, tem exercício que você vai evitar, tem exercício que você vai dar prioridade, enfim. A gente fez um trabalho. Ele não fala do ombro mais. Que coisa. Não fala do ombro mais. E exercícios que antes ele não podia fazer, hoje ele faz, entendeu? Então, de novo, né, a importância do fortalecimento. Porque aquilo que a gente estava falando, quando você fortalece a musculatura, ela protege a articulação. E além disso, nós temos o que a gente chama de tecido mole, né, nas articulações. Então, ligamento, tendão, essas estruturas, elas vão fortalecendo com o exercício também. Então, você acaba evitando uma cirurgia, né? O transtorno que traz uma cirurgia, na verdade. E diminui sua dor, né? Ou some com a dor, dependendo do caso. Sim, né? Exatamente. A cirurgia é um negócio meio... Eu mesmo não operei por duas situações. É 50%, né, velho? Então. Ou você pode ficar bom, ou você pode ficar pior. Com esse caso, porque o sujeito operou e ficou pior. Não, e outra coisa, qualquer cirurgia que você faça, quando você retornar no médico, ele vai falar, agora você vai fazer fortalecimento. Então é melhor você fazer antes e prevenir, verdade, porque você vai ter que fazer de qualquer jeito depois, você né? Tá vendo que coisa interessante? Nós estamos falando aqui sobre uma coisa, a gente que gosta de chegar numa... Se bem que eu não tomo remédio mais, eu passo só uma pomadinha aí, quando tem muita dor, aquelas pomadas específicas, né, a base de arnica e tal, mas também é paliativo, né? Sim. Não é coisa. Mas tem gente que toma medicamento mesmo, pesado. Sim. E aí a pessoa muitas vezes acaba ficando dependente do medicamento, do né? medicamento, o que é muito perigoso. Você vai complicar, você vai ficar viciado no medicamento, mas você vai complicar outros órgãos também, por exemplo, tem remédio para dor que você vai arrebentar o fígado. Exatamente. Dor de estômago. Não é? Então, porque assim, o fígado metaboliza tudo, né? Exatamente. Então, esporte ainda parece maluco, né? Casa de... Como é que é? Casa de ferreiro, espeto de pau. Espeto de pau. Não é. Consciência a gente tem. E é o que eu disse aqui, né? A gente chega numa idade em que a gente começa a ficar preocupado com o resto do tempo que a gente tem. Exatamente. Que ninguém sabe quanto é. Né? Porque quando a gente começa lá na frente olhar para a estrada, você percebe que você tem mais estrada para trás do que para frente. Do que para frente, não sabemos, né? É mais ou menos isso. E outra dor, se você me permite, já que você tinha perguntado e me fugiu, mas agora eu lembrei. Dores no pescoço, muitas vezes as pessoas reclamam. Mas é mais postural, não é?
Ou é também? Muitas vezes, dependendo do trabalho da pessoa. Eu tenho uma aluna, a gente está conseguindo resolver bem, já melhorou bem o pescoço dela, porque a vida toda costureira, né? Então, aquela postura de trabalho, né? Tem escoliose? Não, mas ela tem dor, já está melhorando bastante, e é aquilo que eu falo, eu vou lá uma vez por semana orientar ela. Eu falo, ó, esses exercícios de pescoço, faço umas 3 vezes por semana. E aí eu volto na outra semana, olha, eu fiz, já tá bem melhor. Então, assim, dá para... Sem medicação. Alongamentos específicos pro pescoço, né? Uma outra senhora, ela fala, às vezes a gente deita ali para assistir uma televisão, dorme de mau jeito, acorda, então vai fazendo um exercício. E é importante que a pessoa faça mesmo quando não tá doendo, né? Para evitar que tenha. Sim. Porque eles falam assim, poxa vida, preventivamente, né? Você vai fazer uma série de alongamentos para o pescoço, você não leva 5 minutos para fazer. Para evitar uma dor aí que causa muito desconforto, a pessoa não consegue virar a cabeça, né? Então, imagina o benefício que você não traz, né? Muito bem, chegamos ao final do nosso podcast, agradecendo aí a sua presença. Tenho certeza que você aí curtiu demais, né? Muita informação boa, dicas importantíssimas. Se você quiser ter mais informações, @Escabora Assessoria, lá no Instagram, é isso? Exatamente. O pessoal pode ficar à vontade para me seguir lá, tirar as dúvidas, eu respondo todo mundo. Professor, muito obrigado, viu, pelo carinho com a gente, bem-vindo, que seja a primeira de muitas vezes aí. Eu que agradeço, fiquei muito feliz, porque mais uma vez gosto muito de você, gosto muito de falar de exercício, então foi muito bom estar presente aqui. Mas além de gostar da gente, ele também gosta de bicho, viu? Esse é um amante e um protetor também da causa aí. A você, meu muito obrigado pelo carinho com a gente, podcast crescendo, tijolinho por tijolinho, agradecendo sempre o trabalho que é feito em equipe aqui nos Estúdios Pinheiros. Com muito carinho. Para você de longe, para você de perto. Beijo carinhoso e até o próximo episódio do Arte e Notícia. A gente fala sobre a vida aqui. Podcast Arte e Notícia, o som da informação.